A Bíblia em áudio. Livro de Números. Números capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Rubem, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naassão, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eleazaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Inã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes. E ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenará a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Rubem, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim,
40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Asser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas, tu, põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence, eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E, quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e, quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenará a Moisés, assim o fizeram. Inscreva no canal Renovo hoje. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber as notificações. E compartilhe esta mensagem, para que outras pessoas possam ser edificadas com este conteúdo.